Hola Bruno, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Hola Juan Macacho, aquí estamos, con muchas ganas para el invitado que tenemos aquí. Muy bien, sí, hoy tema. Bueno, la verdad es que cuando me lo comentaste, me propusiste a Daniel, ya te dije además que yo lo había conocido en unas conferencias en Lisboa, habíamos coincidido los dos como ponentes, y la verdad es que el trabajo que hace es fantástico. Sí, es una pasada. Yo se lo propuse sin conocerle, nada más por seguir su trabajo en Internet y nada, súper entusiasmado de escucharle. Sí. O sea, y además es un tema que ya, bueno, entre muchos temas que nos gustan, este de espacio público es algo que tenemos muy en común y que nos tira mucho. Sí. Entonces, con muchísimas ganas. Sí. Bueno, Daniel es el fundador del despacho de Urban Dynamics, que tienen oficinas en Ámsterdam y en Oporto. Y bueno, trabajan mucho este concepto de la ciudad activa, del diseño urbano y de hecho, pues bueno, pues hace no mucho, bueno, no sé si hace ahora ya un año, él nos lo dirá, ¿no? Me presentaron el libro de Future Design of Streets. Sí. Y la verdad es que hacen un trabajo fantástico que yo creo que además, bueno, nos va a enriquecer mucho, sobre todo con esa parte, ¿no? de arquitecto urbanista. Sí, totalmente, con la visión. Muchas veces hablamos de ello y en la base está quien verdaderamente dibuja, ¿no? Diseña las carreteras. Y eso entonces Bien. es Pues nada, totalmente necesario. le vamos a dar paso ya, ¿vale? Eso. Venga, hasta ahora. Ahora. Hola, Daniel, boa tarde. Hola, boa tarde. Olá, Daniel. Hola, Bruno. Bueno, bienvenido y gracias por participar aquí en el Blocutorio. Sim, muito obrigado, sim. Estamos altamente entusiasmados. Estávamos a fazer a tua introdução e a dizer, pá, estamos inquietos para ouvir o Daniel, porque falamos muito das questões das cidades ativas e do espaço público, mas muito do ponto de vista do usuário ou do gestor. Não somos desenhadores de espaço público, não é? E então que é muito interessante, enfim, um tema que nos é comum, poder ouvir uma pessoa com a experiência que tu tens, ainda para mais a diversos níveis, encontras com diferentes problemas em diferentes cidades, em diferentes culturas também, diferentes maneiras de viver a rua, de viver o espaço exterior, o espaço externo, e então estamos como dizem os espanhóis, muy ilusionados. Tenemos mucha ilusión para escucharte. Sí. Bueno, Daniel, ya le comentaba a Bruno, ¿no? Nos conocimos en Lisboa y además fue en ese momento como los dos hablando sobre espacio público, tú desde el diseño, yo más como el usuario, programas de actividad, y luego ya nos quedamos hablando, ya nos fuimos a dar un paseo y a ver que luego posteriormente pasé otra vez a ver el parque ese que fuimos a ver, que me llevaste. Y yo, Daniel, bueno, por empezar igual, comentarnos un poco Urban Dynamics, cómo hacéis, cómo abordáis los proyectos, cuál es un poco la característica principal o diferencial de Urban Dynamics, de vuestra oficina. Muito bem, muito obrigado mais outra vez pelo convite. Acho que é sempre bom de partilhar, vamos dizer, o conhecimento com muitas áreas. Nesse sentido, é curioso quando estamos a falar do espaço público que eu acho que não há especialistas em espaço público, somos todos nós. E como todos nós fazemos e utilizamos o espaço público todos os dias e por isso cada vez melhoramos, esperemos nós, não é tudo um pouco as coisas. Às vezes bem, às vezes mal, e há sempre muitos conflitos também nesse sentido e desafios. Ou seja, eu acho que aqui há um elemento comum, não é? O espaço público em si. Bom, Urban Dynamics é um escritório de urbanismo. Trabalhamos, vamos dizer, à escala da rua, não sei se mesmo um projeto de discussão, não sei se é espaço público para ser construído, até planos urbanísticos e estratégias, vamos dizer, urbanísticas e estudos. Ou seja, fazemos muito essas coisas. E, por definição, muitas vezes estamos na primeira parte, vamos dizer, do urbanismo. Quando o programa
vamos dizer, tem que ser definido e as estratégias têm que ser definidas para um certo local. Ou seja, estamos aqui, como estamos a ver no site, são às vezes áreas, vamos dizer, mais regionais, no qual é mais quase um diagnóstico de território. Às vezes são visões que têm que ver muito com uma discussão política e a participação em si, no qual nós não elaboramos coisas ou documentos técnicos, mas muito linguagem, vamos dizer, comuns para discutir princípios para uma cidade, uma aldeia, qualquer coisa, em conjunto. E às vezes elaboramos, pronto, desenhos técnicos, não é? E que tem que ver muito a ver com a obra no território. Ou seja, fazemos um pouco de tudo. Estamos baseados em Porto, onde a nossa sede, mas também trabalhamos muito nos Países Baixos e em termos de workshops, vamos dizer, com vários municípios fora aqui em Europa, em vários países, que tem que ver muito com Future Design of Streets ou como elaborar, vamos dizer, estratégicas local. Às vezes dedicado a um proyecto específico, às vezes unas cosas más genéricas a volta de temas. Y normalmente yo una duda, o sea, sobre todo estos proyectos, ¿no? He visto alguno en vuestra web que es muy dedicada, pues por ejemplo, Sporting the City o Urban Parks, Active City. Normalmente, ¿con qué áreas soléis trabajar? Porque desde el deporte siempre, ¿no? Siempre nos plantean que ellos, que digamos que es un área fuera de ellos, y luego, por otra parte, desde el urbanismo, pues muchas veces tampoco está, no sé si o valorado lo suficiente, entonces normalmente, o sea, ¿a través de qué área o qué ámbito de trabajo del ayuntamiento o de la Cámara soléis acercaros? Nós, normalmente, por definição, sempre trabalhamos, vamos dizer, com o departamento de, vamos dizer, o território, o urbanismo, a habitação também, mas também temos o cliente, normalmente, dentro da Câmara, que são o desporto, o lazer, ou o brincar, não é? As crianças e à volta das escolas. Ou seja, aqui também há elementos. Por exemplo, sou agora consultor, vamos dizer, no município de Den Haag, a Haia, nos Países Baixos, no qual estou a trabalhar, vamos dizer, com o departamento de desporto para ajudar, vamos dizer, comunicar com a área de, vamos dizer, o espaço público em geral, os guias do espaço público e tentar, vamos dizer, ser mais incluído, vamos dizer, o que significa o desporto no espaço público, ou seja, não, vamos dizer, não nos espaços dedicados ao desporto, não é? Sim. Mas uma praça, uma rua, um percurso, são elementos. Pronto, isso mais estrategicamente, não? Em termos de princípios. Este ano também entregamos um plano, mais master plan, uma área de desporto, basicamente um campus de desporto, o primeiro grande, o mais grande, acho que é o mais grande de Amsterdão, em que já existe, mas que connosco somos também confrontados, vamos dizer, com todos os desafios da cidade, não é, que tem. Ou seja, Amsterdão, como muitas cidades europeias, tem um desafio, vamos dizer, de habitação. Está a crescer em termos de população, e nesse sentido nós temos uma pressão sobre o território, o espaço, como utilizar o mesmo espaço mais eficiente. Ou seja, por uma parte é densificar áreas, em termos de volumes de construção, mas isso significa também mais pessoas utilizar os mesmos serviços durante o dia, durante a tarde, durante a noite e o fim de semana. E aqui é um paradoxo, assim, não é? Porque nós planeamos antigamente as várias funções segregadamente. Né? Nós temos as quatro funções, vamos dizer, da cidade, não é? Que é a habitação, o trabalho, a mobilidade e o lazer, que vem, vamos dizer, da cidade funcional de mais de 100 anos atrás, que hoje em dia, obviamente, é mais híbrido isto. Não é? Nós trabalhamos onde moramos, fazemos coisas de lazer onde moramos e trabalhamos onde há lazer e vice-versa. E
E vendo, vamos dizer, estes campos de futebol, não é? Em que estamos a falar de mais de 20 campos, havia também hóquei, ténis, pronto, tinham 22 tipos de desporto. Nós também constatamos que durante a semana, sobretudo, entre as 10 da manhã ou 9h30 da semana e as 4h30, realmente não há ninguém a usar esse espaço. E em termos, vamos dizer, eficiência e utilidade, vamos dizer, esse espaço, obviamente temos que repensar o modelo de o que é desporto, não é? Ou seja, é essa competição com treino ou não, etc., mas também é no sentido de ver que o parque em si é um parque aberto, ou seja, neste caso mas podíamos pontualmente melhorar estes elementos, né? Ou seja, são percursos de ciclovias, de caminhos, havia uma área mais de jardins pequenos, vamos dizer, uns jardinzinhos pequenos, vamos dizer, da população que podia ser mais conectado também com a área do desporto, com a área de educação que estava à volta, etc. Ou seja, é esta articulação e programação do parque durante o dia. Ou seja, durante a noite está bastante eficiente. Ao fim de semana, obviamente, há competição, mas depois durante o dia não está. E isso há 2 desafios nesse sentido, não é? E também a oportunidade é trazer outros tipos de pessoas dentro destas áreas, que é desporto, ou seja, e ter o contacto com as pessoas que talvez não façam desporto naturalmente com o desporto em si, e com a variedade de desporto e o benefício que tem nisso, mas também ter um novo, vamos dizer, grupo de pessoas que podem usar o espaço em si, e o mesmo espaço que são, vamos dizer, os edifícios dos clubes e tal, né, que também estão vazios, se podem utilizar para educação, clubes de fazer qualquer tipo de hobby, e pode ter um rendimento ou econômico ou social, depende do investimento, vamos dizer, no município, etc. E aqui há um desafio grande que me parece que há muitos, vamos dizer, estas áreas monofuncionais, não é? Em termos essas 4 funções da cidade, que podemos olhar diferente a estas áreas que são dedicadas a desporto só, mas que hoje em dia há muito mais, obviamente há híbridos em si, um restaurante, um bar sempre há, não é? E às vezes até são coisas que atraem outro público, mas há muito mais se podes abrir esta parte. Ou seja, há vários elementos que nós tocamos com o desporto e tal. E depois, obviamente, tudo que tem que ver com a rua, né? Mas pronto, isso é outro capítulo quase. Eu achei curiosa e fez-me lembrar uma situação que vivi quando estava em Barcelona e na Câmara, com o Jordi Vinhas, que é um amigo comum nosso. Foi feito um abraço para o Jordi, caso veja a gravação, que fez um estudo sobre a utilização dos espaços desportivos escolares, e chegou-se precisamente à conclusão de que, a partir do momento em que a educação formal acabava, o espaço desportivo não estava a ser utilizado ali entre as 5 e 6 da tarde e as 11 da noite. Então foi criada uma dinâmica no sentido, como a maior parte das organizações desportivas sentiam falta de instalações, foi criada ali uma dinâmica para que esses espaços que estavam desocupados pudessem ser ocupados. Mas este ano, por acaso, tive uma experiência que foi exatamente o contrário, e nós temos falado muito nesta questão aqui em Portugal também, embora seja mais difícil, porque em Barcelona criou-se esta cultura, o chamado até tempo de bairro, porque as escolas estão abertas ao fim de semana, e então é possível utilizar o espaço, não para a prática desportiva, mas para utilizar o pátio, e o avô vai com o neto e estão ali a brincar. Portanto, há uma utilização, há uma consideração do espaço escolar como espaço público e como praça, ao fim de semana e no pós-laboral, mas deparei-me este ano com uma situação que nunca me tinha ocorrido e que é exatamente o contrário. Eu tive que ir a Estocolmo por motivos de trabalho e estou a sair de manhã para ir para a reunião onde estava e estou na porta do hotel e passa uma turma de educação física. Isto eram 8h30, 9 da manhã. E eu, curioso, segui-os durante algum tempo para ver onde é que eles iam. Em Portugal tu não podes sequer sair da escola sem autorização, portanto, não é possível. E o que é que acontecia? Que ali ao lado havia um parque com um campo de hóquei no gelo para utilização livre. Portanto, qualquer pessoa que tivesse patins no gelo pode entrar lá e ia lá patinar.
Neste caso, era a professora de Educação Física, que a escola devia estar... Eu onde estava não conseguia ver a escola, mas estava dois quarteirões acima e ia com a sua turma fazer a aula de Educação Física no espaço público, como se fosse espaço escolar. Portanto, é um bocado ao contrário. Achei muito interessante, porque, a certa medida, quando constróis o espaço público, podes também estar a fornecer não apenas os transeuntes que passam ou estão, mas também a atividade das instituições que estão mais em proximidade. Eu fiquei espantadíssimo, assim, como é que é possível? E fiquei ali um bocadinho a espreitar, é mesmo uma aula de Educação Física, brutal. Mas isso aí é muito interessante, porque talvez não é na parte, mas pronto, aqui na Praça de Marquês, no Porto, por amanhã, às vezes vê-se um grupo, vamos dizer, os bombeiros voluntários, e vem aqui 30 homens grandes, não é? Quase parecem do rugby, e dominam, vamos dizer, essa praça em total, e fazem também nas islas, rondas para a cidade. Portanto, obviamente tem autoridade para fazer isso, mas é uma coisa engraçada que também num desenho que não é nada bem organizado, etc., permite, vamos dizer, ser utilizado muito melhor que hoje em dia temos. Ou seja, vê-se, vamos dizer, e isso tem que ver um pouco com, vamos dizer, obviamente isso são, quando se aplica isso às crianças, nós temos que ter uma certa segurança, etc. Mas com poucos, vamos dizer, instrumentos, não é? E, aliás, instrumentos super baratos, que é, uma fita cola e um pouco pintura. Nós, durante o Covid, não é? Nós vimos em muitas cidades que é possível, vamos dizer, mudar na rua de um dia a 8. E, nesse sentido, o espaço de experimentação que as cidades hoje têm, não é? Fazer isso um dia por semana, 2 dias, 2 semanas, 3 semanas, é enorme. E aqui abre mesmo oportunidades também nos espaços e bairros onde não há espaço público. Não é? Ou seja, é muito espaço público, em muitos bairros são densos, são ruas pequenas, estão cheias de carros, não há espaço em si, mas pensando, vamos dizer, que essa rua no domingo pode ser um espaço para brincar, por exemplo, e fazemos todos os domingos. É uma coisa relativamente fácil de fazer e barata. E podemos experimentar e podemos ter aqui a participação, etc. Ou seja, eu acho que aqui há só oportunidades em si, mas pronto, obviamente temos que ter também o primeiro passo é ou a população pressiona os políticos impõem as coisas. E aqui há um diálogo entre essas duas organizações, porque ao fim de cabo é esta parte que é importante. E pronto, isso obviamente não é fácil, vamos dizer, no local ao exterior, não é? Ou seja, alguém que vem de carro de fora de Lisboa, ou de Barcelona, ou de Amsterdão, ou de Copenhague, e vem no centro, quer ir até o centro, mas ao mesmo tempo são as pessoas mesmo no centro que nem se conhecem os vizinhos da outra parte da rua, porque há tantos carros à fora. Isto é balanço. E pronto, estamos a ver que nas cidades europeias, ao menos, o balanço não está correto. Há outras cidades no mundo que é pior, mas aqui, ao menos, não está bem, e sobretudo com uma população que está cada vez mais, vamos dizer, velha, não é? Nesse sentido. E temos que ter cuidado com os idosos, mas também com as crianças. Essas duas coisas são muito importantes de ter. E começa na rua. Ou seja, uma rua que tem... Está-se a falar do, vamos dizer, o espaço mínimo do peão, não é? Porque nós temos aqui guias de 1,5 m, assim, obstáculos para o peão, todos os passeios, pronto. Se vamos aplicar isso, muita parte aqui no Porto ou no Lisboa, nem se aplica isto, o mínimo. Mas depois tem que ser confortável, tem que ser atrativo, tem que ser mais rápido, não é? Seguro, tem que ter todos esses elementos e pronto, há muitos estudos sobre walkability nesse sentido, mas é fundamental, vamos dizer, começar com o que quase todos nós fazemos, é andar, ir a pé, caminhar. E também a atividade física, não é? É muito difícil literalmente a fazer isto e isto a pé. Yo, Daniel, una cosa que ha salido, bueno, un poco al hilo de lo que decía Bruno y has comentado tú, ¿no? Esta convivencia de usos y que además hay que incentivar, ¿no? Estos usos. Yo creo que además cuando coincidimos, presenté una iniciativa que habíamos hecho
de diseño, le llamábamos active hacking, el hackeo activo, ¿no? Que era reinventar, reinterpretar los espacios públicos para hacer juegos. Y esto, por ejemplo, mi pareja es profesora de educación física y suele llevar clases al espacio público. Y le pasa lo mismo que nos pasó a nosotros. Siempre hay alguna persona que sale diciendo que, oye, que esta plaza o esta calle no es para jugar. Y dices, joder, entonces, ¿para qué es? O sea, claro, si no es para jugar, o sea, dentro de la propia mentalidad, muchas veces en la propia población, ¿no? Ya tenemos que cambiar también, volver a retomar un poco esta idea de retomar el espacio público y también gestionar el conflicto, claro, autogestionar. Y luego está la otra parte que ya, si quieres, nos metemos, es un poco al hilo del libro que habéis hecho, que la verdad es que no lo tengo, pero lo voy a tener. ¿Vale? O sea, lo voy a pedir porque he visto... Tiene que ser. Además, que bueno, toda esta parte del diseño, ¿no? Nosotros sí que nos habíamos acercado a la parte del diseño, pues porque tienes que conocerlo, pero claro, me parece súper chulo lo que habéis hecho, muy bonito lo que habéis hecho en el libro, o sea, muy sistematizado, ¿no? Todas estas ideas, bueno, el índice, la parte de tipologías, actividades, o sea, plantas, suelos, la verdad es que habéis hecho un trabajo de sistematización muy bueno, ¿no? No sé, si nos puedes contar algo respecto al diseño, ¿qué ideas traéis ahí? Sim, muito bem. Em primeiro lugar, temos que ter... começamos com que uma rua não é vamos dizer, não é só um espaço de mobilidade, mas que é também um espaço social e natural. E que nós temos que rebalançar as ruas como estão desenhadas, porque estão dominadas por mobilidade e dentro da mobilidade 90% é o carro. Ou seja, aqui há um grande esforço por várias razões, não é? Parte de sustentabilidade, parte de, vamos dizer, ter mais espaço para as pessoas em si, atividade física, etc, etc. Ou seja, há aqui muitas razões para fazer isso. Mas por que ruas? Não é? Porque estamos a falar de ruas e não, vamos dizer, quarteirões ou distritos ou tal. Nós temos de entender, quando se está a falar de urbanismo em cidades, o elemento mais base, vamos dizer, a peça base, elementar de todas as cidades, de todas as aldeias, de todas as vilas, é a rua. A rua, caminho, avenida, largo, traversa, pronto, tens muitas tipologias, formas, etc. Mas é basicamente onde se conjunta a vida urbana. Dá estrutura ao edificado, ou vamos dizer, as parcelas privadas, não é? Ou seja, é uma coisa jurídica da acessibilidade também, da mobilidade. Está a conectar vários pontos, vamos dizer, ao nível pequeno do bairro, ou talvez do distrito, ou da cidade ou região. Ou seja, é esta parte. Mas também é o espaço mais comum de proximidade. Ou seja, é o momento de que sais de um escritório, não é? Ou de uma habitação, um apartamento, sai-se na rua. É o contacto primeiro com o espaço de fora. E por isso é também um espaço no qual é coletivo, público, em sentido coletivo. É um partido compartilhado com muitas pessoas, com muitos interesses e muitos utilizadores em si. Isto não é tudo novo, não é? Nesse sentido. O que é novo é que, no contexto europeu, ao menos, estamos com uma população, vamos dizer, que não está a crescer, ou não cresce muito, e na qual, hoje em dia, é mais importante olhar para esse espaço público e ruas existentes e como melhorar o que temos, em vez de projetar outras coisas. Bom, se vamos a todos, vamos dizer, manuais técnicos e tal, estamos falando sempre de ruas existentes, novas, não é? Como se projeta, etc. Mas como se transforma realmente uma rua já existente, é um pouco mais complicado, como se vê aqui na ecrã. Há muitas, e cada desta rua é diferente, e cada rua desta tem um contexto diferente. A posição da cidade é diferente, a função dela é diferente, pode ser comercial, residencial, pode ser uma avenida, pode ser um travesso. Cada um tem uma função na rede diferente, e por isso a capacidade de transformar e melhorar é diferente a cada uma. E é importante contextualizar isto bem.
E por isso, o nosso livro tem este contexto, vamos dizer, de complexidade da vida. E pronto, esta complexidade acho que é uma qualidade que tem coisas boas, que tem convergências, que tem oportunidades e que tem fricções também. E nesse contexto estamos a não ignorar, vamos dizer, a complexidade, mas a dizer, pronto, que a complexidade em si pode ser uma qualidade também para mudar cada rua e cada bairro, etc. O espaço público é importante e é de todos nós. O livro em si não te dá, não há, vamos dizer, não é um blueprint, como se chama em inglês, não é? Ou seja, não te dá soluções estandarizadas, mas é mais uma abordagem através de 10 temas que em algumas cidades e alguns bairros pode acrescentar 2, 3 temas extra ou menos, mas estas 10 são quase as mínimas de olhar para cada cidade nela. E pronto, só para mencionar, e obviamente este espaço não dá para explicar tudo, mas estamos a falar sobre a relação, vamos dizer, da rua e o contorno, urban depth, porosidade urbana. Temos que falar da tipologia, pronto, que mencionei já. Temos que ver com as atividades em si. Temos uma página aqui que é muito engraçada, porque detectamos 56 tipos de atividades que podem acontecer na rua, não em cada rua ao mesmo tempo, não é? Obviamente, e que detectamos que também que só 20% delas estão relacionadas à mobilidade. O resto não. E do resto quase não está nos guias manuais. Ou seja, mencionar o que está a acontecer na rua é importante, ou seja, também é o desporto, também é brincar, também é ler, também é trabalhar, também, pronto, há muita coisa que não está nas coisas. O resto do chão, ou seja, é onde o privado e o público se tocam, ou seja, se nós temos um resto do chão só com garagens, não é? Obviamente a rua não funciona, ou seja, há sempre esta ligação. E isto significa também que no sector, vamos dizer, os municípios em si, em nosso entender, se têm que pronunciar que tipo de princípios se aplica ao espaço privado, como aplica-se a muitas coisas, não é? Em termos de estrutura, em termos de energia, em termos de, pronto, muitas, mas o resto do chão é fundamental nisto. Bom, plantas e solos. Se nós temos um bom solo, não cresce nada. Temos que ter espaço, vamos dizer, debaixo do pavimento. Água e ar, cada vez mais importante. Sem água também não há plantas, mas também a adaptação climática e, às vezes, ou acesso ou falta de água. Isso também é cada vez. A walkability, que já falávamos agora. Curiosamente, nós não incluímos aqui cyclability, ou seja, o da bicicleta. Isso por razão que na Europa, de cidade a cidade, é muito diferente. Ou seja, se estamos a falar de Amsterdão, ou de Barcelona, ou de Lisboa, são cidades totalmente diferentes, que não se aplica princípios comuns a este tema, mas que é, obviamente, importante também. A mobilidade e a acessibilidade, que há muitas inovações também nisto, só mencionar uma, que é a parte de shared mobility, ou seja, utilizar um carro por várias famílias, comercial ou não, que parece-me interessante, porque pode reduzir os lugares de estacionamento na rua, sobretudo nas áreas mais densas. Abordagens reversible approaches, ou seja, é um pouco a experimentação, né? o urbanismo táctico, ou seja, com pontura, etc. E que pode haver um processo interessante. Um caso como o Milão é muito positivo nisto, porque de primeira experimentação na segunda hasta projeto final, quase, há exemplos de 4 anos só. E isso, em comparação com, vamos dizer, os projetos convencionais, é quase um speed record, não é? Ou seja, é muito rápido às vezes. E depois, last but not least, é prioridades de desenho. E isso é uma coisa entre a participação, os políticos, a sociedade. Ou seja, acho que é importante também reconhecer que as ruas, como é de todos nós, obviamente aqui há muitos elementos técnicos, mas a direção, vamos dizer, como transformar uma rua ou não, obviamente não é técnica, não é uma solução técnica em si.
tem que ver com muitos fatores e por isso temos sempre a sociedade. Dizendo isto, obviamente, nós achamos que aqui é não só uma necessidade de mudar muitas ruas, não é? Ou seja, é mais social e mais natural, como rebalançar a parte da mobilidade, mas que temos aqui também um elemento que é como fazer isso um conjunto e com mais-valia. Ou seja, a mais-valia não é só, vamos dizer, o espaço de encontro, do esporte, brincar, etc., mas é também económico. Ou seja, aqui não há uma abordagem naífa, vamos dizer, que é tudo bonito. Não. Ruas onde anda mais a pé, o comércio muda, as pessoas gastam mais dinheiro, vamos dizer, em comércio, em lojas mais pequenas da rua. Isso muda, vamos dizer, a estrutura comercial, vamos dizer, na cidade, e torna-la mais próxima, na proximidade. Ou seja, esse elemento é importante também referir. Há desafios aqui, muitos, mas também aqui há muitos benefícios. Hombre, Daniel, o sea, bueno, el que más conozco por cercanía puede ser el caso de las Superillas de Barcelona, ¿no? Que bueno, que luego, claro, desafíos, además como que va cumpliendo lo que dices, ¿no? Esos abordajes reversibles con esa idea del urbanismo táctico para luego ir consolidándose el cambio y tal. Lo que pasa es que, claro, lo hablábamos antes de entrar, ¿no? Que luego está la inestabilidad política, también inestabilidad o la variable política en la que pues ha habido algunas ciudades pues que igual habían cogido este camino, pero que luego ya lo han vuelto a desechar, ¿no? Y en cambio, sin embargo, sí que a mí lo que me anima es un poco esos casos que has comentado, que sí Milán, pero que también puede ser París con la ciudad de los 15 minutos, bueno, el caso de Nueva York en su momento, o sea, que ves que es una tendencia, bueno, es creciente, ¿no? Y la verdad es que eso, bueno, pues por lo menos despierta un poco de optimismo, ¿no? Sim, eu acho que sim. Com grandes mudanças na sociedade, e sobretudo no espaço que nós utilizamos todos, não é? E as ruas, obviamente, é de todos. Obviamente, há prós e contras e há sempre fricções e há sempre pessoas que querem acelerar mais e outras que estão a travar, ou etc. E isso é normal. Isso é normal em cada cidade, cada sociedade, etc. Quando foi introduzido o carro dentro das nossas cidades, também não foi de um dia a outro, embora foi uma ou duas décadas, vamos dizer. Rebalançar o carro é outra coisa, já estamos com quase uma luta de mais de 50 anos em algumas cidades, ou seja, é mais difícil. Mas aqui também há elementos que, e pronto, isso obviamente não tem que ver com o urbanismo em si, ou o que nós podemos fazer, não é? Porque aqui temos as coisas da cidade, vamos dizer, que podemos fazer muitos elementos, mas também há sistemas macro que obviamente têm influência a como fazemos a política, vamos dizer, nas cidades. Só para ter um exemplo, como nós, não é, consumidores, fazemos as nossas compras, não é? E pronto, e cada vez está a crescer mais o e-commerce, ou seja, tudo por internet e tal. O efeito, vamos dizer, negativo de sustentabilidade, de mais mobilidade e menos eficiência nestas coisas, vamos dizer, nas cargas e descargas, não é? Porque tem que ser ao último momento, não é? Last moment. Esse efeito vai ser... Pronto, há cenários, vamos dizer, que isso vai ser o grande problema e nós estamos a falar de transportes, vamos dizer, mobilidade de pessoas, mas é mobilidade de produtos. Hoje em dia vai a um pequeno comércio, um supermercado, etc. E, a fim de menos tens menos movimentos, vamos dizer, descargas e descargas. Mas se cada um faz isso individual, pronto, então há outra coisa. São elementos, vamos dizer, que são macro, que vão ter uma influência na cidade, assim, na rua, mas que, obviamente, só o desenho da rua não vai resolver tudo. Ou seja, a única maneira como nós podemos controlar mais ou menos vários macros
é quase começar a encontrar como o espaço limitado nas cidades existentes, nós quase temos que assegurar primeiro o espaço no qual se pode estar e compartilhar, vamos dizer, o espaço com os vizinhos, amigos, outras pessoas que estão lá, ou seja, o ser humano e talvez, vamos dizer, o flora e fauna também, não é? Nesse espaço. Se podemos arranjar isso e organizar bem isso, depois as outras coisas vêm. E, obviamente, isso é importante. Mas temos que ter limitações em espaço ou no tempo. Ou seja, acontece em quase todas, vamos dizer, ruas comerciais em todas as cidades, não é? Que por amanhã há as cargas e descargas e depois à tarde não há nenhum caminhão. Pronto. Esta dinâmica no tempo também se pode aplicar em ruas da escola, mas também pode-se aplicar, seguramente daqui a uns anos, com a tecnologia, em muitas outras ruas. Ou seja, o factor tempo e espaço são coisas elementares. E depois, se nós organizarmos isso bem, não é? Ou seja, o espaço de peão, depois o carro entra ou não. E às vezes é dizer o não, porque está limitado, porque senão a outra parte. Mas pronto, isso só contar um ponto, porque há, obviamente, muitos mais fatores que influenciam isso. E tendo uma rua e voltarmos ao desporto, porque ao fim de cabo aqui há uma ligação, não é? Também na atividade física. Se nós não conseguimos andar por a rua, não é? O dia a dia, o ritmo de dia a dia ir a pé, e não estou a falar só dos adultos, mas também as crianças e idosos, é fundamental para ter contacto, ter uma atividade física mínima que tens que ter. E começa com as boas ruas nesse sentido. Ou seja, é por começar, não é, das fachadas para o centro e não do centro para as fachadas a desenhar. Qué bueno, Daniel. No, bueno, vamos a terminar porque ya se nos va el tiempo. Daniel, muchas gracias. Bueno, tenemos que hablar más. Tinha mais 43 preguntas, mas... Sí, no, porque además, ahora que hemos recuperado el contacto que nos teníamos así, y luego, bueno, aparte de que voy a pedir ahora en la web el libro, aunque sea e-commerce, hay un estudio muy, muy, muy interesante, creo que me imagino que en más ciudades habrán hecho. Yo conozco también el de Barcelona, que hicieron el gran porcentaje de entregas fallidas y lo que eso supone de las entregas fallidas de e-commerce y lo que eso supone en kilómetros de contaminación. Es terrible, ¿no? Es muy Es muy interesante lo que has comentado. Daniel, pues, bueno, Bruno, nos despedimos. Daniel, darle las gracias. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também. Fantástico. Bueno, venga, hasta luego. Muito bem.